Olá, família Baleia, tudo bem? Aqui quem fala é Juliana Lara, sou formada em Relações Públicas. Trabalhei por 5 anos aí no Hospital da Baleia, no setor de comunicação, de 2006 a 2011. Trabalhava muito em parceria com o RH, eu era muito feliz aí. E agora eu passei, há uns 3 anos, eu passei por uma transição de carreira e agora sou especialista em psicologia positiva, tenho formação em coaching de vida e carreira e trabalho com terapias energéticas como Reiki, barras de Axis, Theta Healing, entre outras. E eu estou muito feliz em falar para vocês um pouquinho aí da psicologia positiva para o gerenciamento do estresse. Porque agora a gente está passando por um momento diferente, né? Desafiador nas nossas vidas. Para vocês que estão aí na linha de frente, é um desafio. Para quem tem que ficar dentro de casa preso, né? Preso dentro de casa, é outro desafio. Se acostumar aí, se adaptar a essa nova realidade. Para as pessoas que têm que sair para trabalhar, independente de ser em hospital ou não, mas agora, né, o comércio reabrindo, então as pessoas têm que sair de casa para trabalhar e estão com medo, também é outro estresse. Então eu queria falar um pouquinho para vocês dessas práticas que podem nos ajudar a melhorar o nosso dia a dia. E eu queria começar falando sobre a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? Primeiro eu vou começar falando o que não é. O que não é a psicologia positiva? Não é pensar positivo o tempo todo. Não é achar tudo lindo o tempo todo. Não é ver o lado positivo das coisas o tempo todo. Não. Psicologia positiva, ela é um estudo científico e ela aborda também os aspectos positivos e apreciativos da vida. Então, ela não ignora as coisas, digamos, ruins, que é o sofrimento, os transtornos, os problemas, mas também não ignora a felicidade, o bem-estar, né? O desenvolvimento humano das pessoas, né? E como elas podem se tornar bem-sucedidas. O que a psicologia positiva fala é que é possível ser feliz apesar de. Então, é possível ser feliz apesar dos momentos desagradáveis. É possível ser feliz apesar desse período que a gente está vivendo agora de pandemia. É possível ser feliz apesar de, que é bem diferente de querer que tudo aconteça positivamente o tempo todo. E vamos falar um pouquinho do histórico da psicologia positiva. Quando que ela surgiu, como? Então, a psicologia positiva, ela surgiu em 1998 com o Martin Seligman. Na época, ele era presidente da APA, a American Psychological Association, que é uma das associações de psicologia mais importantes do mundo. Nesse período, ele percebeu que a quantidade de estudos e pesquisas sobre o lado negativo da vida, ou seja, sofrimentos, transtornos, dores psicológicas, eram muito maiores do que as pesquisas sobre o lado positivo da vida, sempre entre parênteses, né? Que são as alegrias, felicidade, compaixão e gratidão. E aí, a partir dessa descoberta, o Martin Seligman criou um movimento de pessoas interessadas em estudar as coisas boas da vida, o que funciona, o que dá certo, estudar a felicidade e o bem-estar pleno, o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da nossa vida? Então, vamos falar um pouquinho do estresse e as emoções positivas, mas antes disso eu queria deixar essa frase do Seligman para vocês. O objetivo da psicologia positiva é catalisar a mudança na psicologia de uma preocupação única em reparar o que está errado na vida, para também construir as melhores qualidades de vida. Então, acho que aí ele define muito bem. Essa definição de psicologia positiva que eu dei para vocês, gente, é o básico do básico, tá? Só para vocês entenderem que é um estudo científico, que tem embasamento, não é um braço da psicologia freudiana, não precisa de ser psicólogo para ser especialista em psicologia positiva, como eu não sou psicóloga, né? Então a gente pode se capacitar sem necessariamente ser psicólogo, tá? Então é um estudo científico aí que vem complementar, mas não é um braço da psicologia tradicional freudiana, não, ok?
Então, vamos falar um pouquinho do estresse e as emoções positivas. Primeiro, vamos falar do estresse, né? O estresse, ele é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exigem grande esforço emocional. Então, quanto mais a situação durar ou quanto mais grave ela for, mais estressado nós podemos ficar. Geralmente, o que causa o estresse é o excesso de produtividade, ou melhor, o excesso de cobrança, de autocobrança que nós temos em relação à produtividade. Principalmente, vocês não, vocês estão trabalhando aí, estão na linha de frente, então vocês continuam praticamente na atividade normal de vocês aí, com alguns agravantes, né? Mas vocês continuam saindo de casa para trabalhar. Mas as pessoas que estão ficando em casa, elas estão se cobrando demais a produtividade. Aí eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser produtivo, eu não posso ficar parado. Elas não estão se permitindo o momento de pausa. E isso está gerando muito estresse. Né? Isso, é claro que tem as pessoas que trabalham home office, aí elas têm realmente que serem produtivas dentro do que a empresa exige para elas. Mas as pessoas que já ficavam em casa até, por exemplo, donas de casa, né? Pessoas que às vezes não, nem precisavam sair para trabalhar fora. E agora estão sendo obrigadas, né? Nem entre aspas, é obrigadas mesmo a ficar dentro de casa. Elas estão se obrigando a ser produtivas. Entende? Então, isso gera muito estresse. Então, eu vou falar um pouquinho de emoções. As emoções, elas são neutras. Então, quando a gente fala de emoções na psicologia positiva, primeiro a gente precisa saber, né, temos que analisar se elas são agradáveis, desagradáveis, funcionais ou disfuncionais. O que é isso? É a gente analisar qual a função que a emoção tem na nossa vida. Então, por exemplo, ter contato com as emoções positivas é muito fácil. Vou citar algumas aqui: alegria, gratidão, serenidade, amor e outras várias, né? Não é fácil, não é tranquilo ter contato com essas emoções? É muito bacana, é muito agradável. Agora, ter contato com emoções desagradáveis, como raiva, tristeza, é desagradável, mas pode ser funcional para a nossa vida? Pode. Por exemplo, se eu estiver passando por um relacionamento abusivo, seja ele no trabalho, em casa, com amigos, né, colegas, e eu sentir raiva dessa situação, o que eu vou querer fazer? Acabar com ela, dar fim nessa relação, para eu me sentir melhor. Então, a raiva, ela é um sentimento agradável, mas ela pode ter uma funcionalidade positiva na minha vida. Então, por isso que a gente tem que analisar, né, se elas são agradáveis, desagradáveis, funcionais ou disfuncionais. Então, outra coisa que eu queria falar das emoções. As emoções, elas atuam diretamente no nosso corpo. Como assim? Ela pode vir, por exemplo, vem uma raiva muito forte. Minha boca amarga, meu coração acelera, ou meu peito dói, né? Meu rosto fica vermelho. Elas reagem diretamente no nosso corpo. E elas vêm antes da nossa consciência. Então, as emoções, elas fazem a gente agir como? De forma impulsiva, não é? Então, não tem como a gente controlar as emoções. O que a gente pode fazer é gerenciar. Então, oh, gente, desculpa, mas eu tenho que ficar mexendo com as coisas aqui, né? Porque eu tô gravando sozinha. Então, de vez em quando, eu vou dar umas balangadas aqui mesmo. Então, vamos lá. Esse negócio de gravar em casa, gente, é desafiador, que vocês nem acreditam. Vocês não têm nem ideia de quantos vídeos eu já gravei para sair esse aqui. Ai, mas é muito bom. Tá sendo um aprendizado durante a quarentena. Sensacional. Então, as emoções, elas fazem a gente agir de forma impulsiva, né? Como eu já falei aqui, não é possível controlar as emoções, é possível gerenciar as emoções. E como que a gente faz isso? Bom, para a gente poder gerenciar as nossas emoções, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção no que está acontecendo com o nosso corpo. Eu não acabei de falar aqui que as emoções atuam diretamente no nosso organismo. Então, eu, por exemplo, eu já sei, o que eu falei para vocês aqui são reações que eu já tive em mim, tá? Minha boca amarga, eu tô nervosa,
Tipo, tem uma notícia ruim, minha boca amarga na hora. Tem certas situações que meu coração dispara, né? Já teve situação de eu ficar vermelha. Eu trabalhava no mundo corporativo e atendi uma ligação e a pessoa estava muito desaforada. Meu rosto ficou vermelhinho e eu sentia, igual desenho animado, parecia que estava saindo fumaça da minha orelha, assim, ó, de tão nervosa que eu fiquei. Então, assim, a gente sente no corpo. Mas essa sensação avisa? Não, né? Do mesmo jeito que a raiva, o medo vem de supetão, essas sensações corporais também têm. Só que quando ela vem, aí tem que ligar uma chavinha e prestar atenção, né? Nossa, minha boca marcou, isso quer dizer o quê? Né? Então, não, eu tô com muita raiva, então deixa eu respirar fundo aqui, porque senão eu vou dar uma patada nessa pessoa. Né? Senão eu vou falar coisa que eu não devo e depois palavra jogada ao vento não tem como pegar de volta. Outra coisa, descobrir o que te faz bem, né? O que me faz ter sensações boas, que não seja comer e beber, né, gente? Porque comer e beber é maravilhoso. Ah, que delícia, que prazer imediato, né? Que dá quando a gente come aquela torta de chocolate, toma aquele cafezinho quente para quem gosta, né? Então, você comer e beber é uma maravilha. Mas eu tô falando de outras coisas, de descobrir outras coisas que te fazem sentir bem, né, gente? Então a gente vai virar obeso no final dessa quarentena, já tem um monte de gente virando. Então, o que me faz bem? Ah, eu ouvi uma música que fala de alegria, então ela levanta o meu astral. Ah, tem muito tempo que eu não falo com tal pessoa, ela me faz tão bem quando eu converso com ela, vou ligar para ela pra gente rir um pouco juntas. Gente, que seja 5 minutos, tá? Mas descobre o que te faz sentir bem. Ah, o que me faz sentir bem é a cada 1 hora de trabalho eu tirar 5 minutos para respirar fundo 3 vezes, sei lá quantas vezes que dá 5 minutos de respiração, né? Então, o que me faz sentir bem? E a terceira coisa é sair do piloto automático, gente. Sabe? Saborear os acontecimentos, perceber, sentir. Para de fazer as coisas automáticas, você tem 15 minutos de lanche. Aí você vai lá, tá tomando café, mexendo no celular. Aí vai lá, em vez de relaxar, sentar, né? Se tiver uma cadeirinha para você sentar, senta, toma seu café com tranquilidade, respira, faz 3 respirações profundas, relaxa, né? Tem um momento de relaxamento mesmo, de pausa, pausa. Não, ele tá tomando café e tá pensando, o que eu tenho que fazer daqui a pouco? O que eu fiz antes? O que eu tô fazendo agora? Não, gente. Respira, né? Inspira, respira, não pira, né? Famosas 3 palavrinhas. Tentou para tomar seu café? Sai do piloto automático. Toma o café. Concentra no café. Esquece o resto, né? E o estresse? Como que a gente faz para gerenciar o estresse? Principalmente nesse momento agora, né, gente, de quarentena. Nossa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar estratégias para esse momento que a gente está vivendo, para a gente se adaptar às condições que a gente está vivendo agora. Que condições são essas? Tem que ficar lavando a mão o tempo todo, não poder abraçar as pessoas que a gente gosta, tem que ficar higienizando sacola, supermercado, compra, tudo na hora que entra dentro de casa. Tirar o sapato antes de entrar em casa. Ou limpar o sapato no pano de chão com água sanitária antes de entrar em casa. Né? Então, esses são novos hábitos que a gente teve que criar e que, infelizmente, a gente tem que entender que é uma situação que a gente não tem como mudar, pelo menos por enquanto. Então, a gente tem que dar um novo olhar para ela. Então, o que eu posso fazer para dar um novo olhar para essa situação, né? De uma forma que não seja tão maçante na minha vida. O que a gente pode fazer? Por exemplo, fazer as pausas conscientes, igual eu já mencionei com vocês, né? Parar para ouvir aquela música que você gosta. Ah, a música dura 3 minutos, não tem problema. 3 minutos lá, fone de ouvido, olhinho fechado, ó, prestando atenção, viajando ali na música, sem pensar no que tem que fazer daqui a pouco, gente. O que tem que fazer daqui a pouco é daqui a pouco, não é agora. Agora é a hora de curtir a música que você gosta, né? Então, é de fazer a pausa consciente, é focar na música e não ficar pensando nos problemas.
Porque o que importa não é a intensidade da emoção, mas a regularidade. É igual cultivar um jardim, é cultivar as emoções positivas, de pouquinho em pouquinho. Ah, eu tenho que ser feliz o tempo todo, ficar rindo o tempo todo? Igual um bobo da corte? Não, claro que não. Mas se eu estou passando por um momento de estresse, por que não parar 5 minutos e ter um momento de prazer consciente de 5 minutos e voltar revigorado para a próxima atividade? Por que não? Então vamos falar um pouquinho de inteligência emocional. Inteligência emocional também é uma coisa que acho que as pessoas julgam muito, né? Tem muitos pontos de vista sobre. E a inteligência emocional é simplesmente a nossa capacidade de reconhecer e entender as nossas emoções e as emoções do outro, né? Não é controlar as emoções, como a gente já falou, que elas não são incontroláveis mesmo, mas é entender os nossos processos emocionais. Olha só, tudo que a gente já falou até agora. Vê bem como que a inteligência emocional está conectada com a psicologia positiva. Então, é perceber como que as emoções ocorrem dentro de nós e das outras pessoas. Porque às vezes, né, gente, a gente não entende. Tá todo mundo passando por um momento de estresse. Não estamos no mesmo barco. Não mesmo. Né? Cada um está vivendo a situação de uma forma. Vocês estão aí na linha de frente, estão vivendo de um jeito. Eu que estou aqui trabalhando de casa, estou vivendo de outro. Né? As pessoas que estão trabalhando, dirigindo ônibus, estão vivendo de outro. As pessoas que estão passando fome, estão vivendo isso de outra forma. Né? Eu estou aqui dentro da minha casa trabalhando, mas não estou passando fome. Então, não estamos no mesmo barco, isso é muito importante falar. Então, por isso que é muito importante reconhecer as emoções do outro também, porque às vezes o outro, o seu colega de trabalho do seu lado, está passando por uma situação mais estressante que a sua, que você nem imagina. E às vezes ele mudou o comportamento dele no trabalho, está estressado, está dando patada, né? É saber entender, ouvir, chegar para a pessoa e conversar. Né? Então, saber reconhecer os nossos sentimentos, e aí a gente vai reconhecer isso de dentro para fora, e o sentimento das pessoas. O que as pessoas estão sentindo? Quais emoções elas estão sentindo? Por que elas estão agindo dessa forma, né, gente? E tem empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro, porque, como eu falei aqui, a gente nunca está no mesmo barco. Então, por mais que eu passe pela mesma situação, eu perdi meu pai e fulana também perdeu o pai dela. Então eu sei o que ela está sentindo. Não, eu não sei o que ela está sentindo, porque o meu pai era o meu pai, o pai dela é o pai dela, né? Então não tem como se colocar no lugar do outro. Esquece isso. Não existe isso. Né? O que existe é a gente compreender o que o outro está sentindo, é ser empático, é dar o ombro para a pessoa chorar, é o ouvido para a pessoa alugar e falar e pôr para fora o que ela está sentindo, né? É respeitar o outro. Então, diante disso, eu vou sugerir para vocês algumas práticas de psicologia positiva que vão ajudar vocês a gerenciar esse estresse. Então, vamos lá. A primeira delas é o mindfulness. O que é o mindfulness? É bem o que está dizendo aí nessa figura em inglês. Just be in the moment. Então, é simplesmente estar presente no momento, agora. Né? Traduzido do inglês, mindfulness significa atenção plena. Então, o que é atenção plena? É estar focado no presente, né? É a capacidade de se conectar com as experiências e atividades e sensações presentes. Então, a pausa consciente que eu falei para vocês é uma atitude mindfulness, né? É estar ali concentrado no que você está fazendo, saboreando, prestando atenção, curtindo a música, ou até mesmo se estiver conversando com um colega, né? Dedicar sua atenção realmente ao que ele está falando, não é ele está falando aqui e a sua cabeça está voando aqui, não, entendeu? É estar concentrado, é estar presente, estar no momento presente. E o mindfulness ele pode ser praticado de duas formas. Tem a prática formal e a prática informal. A prática informal é essa que a gente está falando, né? É concentrar no cafezinho que eu estou tomando,
concentrar no banho que eu estou tomando, né? Então, isso aí é a prática informal. A prática formal são meditações guiadas, né? É uma pessoa te direcionando, falando, respire fundo, 3 vezes, relaxe, feche os olhos, tome uma postura confortável, e aí ela vai te guiando e você vai entrando em mindfulness, né? Consciente, dentro da sua consciência presente naquilo que está sendo orientado para você fazer. Outra sugestão é o savoring. O que significa o savoring? Ele, traduzido para o português, é saborear. O que é saborear, gente? É dar uma resposta positiva ao estresse ao invés de combatê-lo. Então, como que eu saboreio uma situação? Por exemplo, eu participei de uma experiência que foi ouvir uma orquestra com olhos vendados. O público estava todo com olhos vendados e a gente ouvindo a orquestra. Então, a gente estava totalmente concentrado naquela música tocando. A gente não sabia que roupa que eles estavam vestindo, se eles eram negros, brancos, pardos, amarelos, se eles eram gordos, magros, se eles estavam rindo, se eles estavam felizes, se eles estavam de mau humor, se eles estavam tocando de cara fechada. Nada. A gente estava concentrado, saboreando a música, né? E foi maravilhoso, porque aí você fica pensando, né? Sentindo os instrumentos que estão tocando, se tem um violino, se tem uma flauta, se tem um violoncelo, né? O que tem de instrumento tocando? Então, a gente conseguiu saborear aquela orquestra tocando sem deixar o nosso pensamento voar para outro lado. Então, a gente voltar para dentro da gente e intensificar o prazer da experiência para não dar importância ao que acontece externamente. Então, vamos lá. Tem 4 formas do savoring acontecer. Então, a primeira delas... esqueci de trocar aqui. A primeira delas é o Thanksgiving. O que é o Thanksgiving? O Thanksgiving é se sentir grato por um presente, uma bênção ou um favor recebido. Então, a pessoa te fez um favor, né? Se sinta realmente grato, né? Fala, obrigada da boca para fora, né? Fala, nossa, muito obrigada, que bom, isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento, muito obrigada, né? Saber agradecer do fundo do coração. Outra forma de praticar o savoring é o basking. O que é o basking? É o deleitamento. É se sentir orgulhoso ao receber um elogio, né, gente? A gente tem que aprender a receber, sabe? As pessoas falam, nossa, como é que você tá bonita hoje? São seus olhos. Não, não são seus olhos não, gente. É muito obrigada. Obrigada. Né? É se sentir orgulhoso em receber um elogio. E não ficar dando desculpa. Nossa, que blusa linda. Ai, custou R$10, comprei no brechó. Pra que isso, gente? Né? Vamos saber se sentir orgulhoso, vamos conseguir nos sentir agradecidos também, volta lá no Thanksgiving, se sentir agradecido e se sentir orgulhoso ao receber um elogio. Nossa, você fez esse trabalho super bem feito, parabéns, fez diferença aqui para o Hospital da Baleia. Muito obrigada pelo trabalho que você fez. Não fiz mais que minha obrigação. Ah, para, gente. Para, né? Então, não fez mais que obrigação? Não, fez a obrigação e fez muito bem feita, que mereceu até um elogio. Então, sinta orgulho dos elogios que você recebe. Outra forma de praticar o savoring é o marveling. Marveling é admiração. Então, o que é admirar? É você se colocar diante de algo maior do que você. Então, por exemplo, contemplar a lua ou outro evento que tenha sido de impacto grandioso e sublime na sua vida, né? Imagina você, igual essa moça tá aí na areia, na praia, aí a gente chega lá, né, gente, depois dessa pandemia, admirando a lua, né? Que é coisa mais grandiosa do que a lua, do que o céu, do que a natureza, né? É muita grandiosidade. E a última forma de praticar o savoring é o luxuriating, que é o encantamento. O luxuriating, ele tem a ver com as nossas sensações físicas. Então, é sentir-se satisfeito com os prazeres das sensações físicas, engajando os nossos 5 sentidos. Ok? Outra prática da psicologia positiva aí que eu vou falar para vocês
é o job crafting. O que é o job crafting? A palavra crafting no inglês significa construção. Quem tem filho aí pequeno, pré-adolescente aí, sabe bem o que é Minecraft. É um joguinho aí que eles constroem casas, prédios, muros. Então, o craft vem da construção, né? Significa construção. E job, trabalho. Então, o job crafting é aquilo que a gente faz para redesenhar os nossos próprios trabalhos, de forma a fomentar o nosso engajamento e satisfação, bem como a nossa resiliência e o nosso florescimento. Então, como o próprio nome diz, o job crafting ele é um artesanato, é um esculpir, né, o nosso próprio trabalho para que ele fique mais à nossa maneira e a gente tenha mais prazer aí, né, no nosso trabalho. Então, ele pode acontecer de três formas. Pelo task crafting, que é a criação de tarefas. E aí a gente tem que ver, gente, se essa criação de tarefas é possível ser realizada sem contactar a liderança ou se é necessário contactá-la, tá bom? Então, você pode mudar o tipo, o número ou a natureza das tarefas que você faz. Então, o número, de repente, você pode diminuir. Se você faz 10 tarefas por dia, eu vou começar a fazer 8, né? Ou então, se você dá um intervalo de 10 minutos entre elas, começa a dar 15, né? Muda o tipo ou a natureza das tarefas que você faz. De repente, você quer mudar mesmo de, de posto. Ah, eu não quero mais fazer esse tipo de tarefa, eu quero fazer outro. Então, conversa com a liderança, né? Negocia e tenta mudar. Ou se for uma coisa simples de mudar, igual eu falei aqui. Ah, eu sou uma pessoa que hard worker, né? Que quer trabalhar demais, então eu faço 15 tarefas por dia. Então, eu vou passar, não é minha liderança que me exige, sou eu que me exige. Então, eu vou mudar isso e vou passar de 15 para 10 por dia, né? Ou para 8, que é quase metade aí. Então, esse é possível de fazer. Outra forma de praticar o job crafting é o relational crafting, que é o redesenho das relações. O que é isso? A gente muda a natureza das interações, dos relacionamentos que a gente tem no trabalho. Então, de forma a mudar como a gente pensa sobre o significado do trabalho. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, tem uma pessoa chata. Que pessoa chata? Chama a pessoa para tomar um café, dá uma chance para ela. Será que ela é chata mesmo? Será que ela não está passando por um trabalho lá na casa dela e você não está sabendo? Quem sabe essa pessoa pode usar das habilidades dela para te ajudar a desenvolver melhor suas tarefas, te dar alguma dica, né? Então, vamos redesenhar as relações. Outra forma também é o cognitive crafting, que é o redesenho do cognitivo. Então, a gente muda a forma como a gente percebe as tarefas e o seu significado. Então, de repente, se você começar a olhar para as suas tarefas com atenção plena, que é o mindfulness que a gente falou, olha só como é que elas se misturam. O mindfulness, o job crafting, o savoring se misturam o tempo todo. Você tem como ressignificar a sua tarefa. Às vezes tem uma tarefa que você faz todo dia, repetitivamente. Você fala assim, nossa, tarefa operacional chata. Mas ela tem um significado gigante para a instituição, ou para a diretoria, ou para um setor ali do seu lado, né? Então, ressignifica isso, sabe? Começa a prestar atenção qual o valor que essa tarefa tem, né? Lá no final, ela acarreta em quê? Ela melhora o quê para a instituição, né? Então, você ressignificando e percebendo essas tarefas de uma forma mais valorizada, né? Você vai se sentir melhor, com certeza. E por que isso importa? Gente, o job crafting, ele aumenta a felicidade no trabalho ao longo do tempo, melhora a sua performance no trabalho e traz mais mobilidade para você dentro da organização. Né? Não só o job crafting, eu acho que aliando aí o job crafting, o savoring e o mindfulness, nossa, né? Você vai ser uma pessoa plena, maravilhosa. Então, vamos pensar, né, nisso direitinho, vamos repensar, vamos rever e melhorar aí as nossas atividades dentro da empresa, o nosso relacionamento conosco mesmo, né, em relação à empresa. O que eu tinha para falar hoje, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho a ter uma clareza aí sobre como gerenciar o estresse
nesse momento que a gente está passando agora e em outros momentos de estresse na nossa vida que a gente passa também. E eu queria deixar umas dicas aqui para vocês, para quem tiver interesse em aprofundar no tema psicologia positiva. Como eu disse para vocês, eu dei uma introdução muito básica do que é. Mas se vocês forem estudar aprofundadamente, tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Então, eu separei aqui umas dicas de leitura básica para quem é psicólogo. Tem psicologia positiva aplicada à psicologia clínica, a psicoterapia positiva. E para quem não é psicólogo, tem esses dois livros aqui que eu acho que são interessantes para você, tá bom? Outras dicas de leitura do Mindfulness também que são bem legais. Atenção plena. Esse aqui vocês encontram o áudio dele, tá? Se vocês colocarem lá, áudio, livro, atenção plena, com acho que 5 ou 6 meditações guiadas, bem legais. Bem básicas, assim, não tem mistério, não tem tabu, gente. Não precisa esvaziar a cabeça, você vai, óbvio, prestar atenção no que está sendo te orientado. E aí, se o pensamento vier, você põe ele no barquinho e manda ele embora. E assim você vai. Vocês vão ver, é muito legal praticar o Mindfulness. Outra dica que eu queria dar para vocês é a formação em psicologia positiva, que não existia online e agora existe. Né? Então, começa dia 29 de junho e vai até 26 de setembro. Depois eu vou passar esse link aqui para vocês, vou pedir a Elisângela para passar para vocês depois, porque aqui não tem como a gente clicar, né? Não tem como vocês clicarem. E como fala aqui, o objetivo da formação é capacitar o profissional, mas com um método dinâmico, criativo e com o apoio do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. Eu acho que é bem legal para quem tiver interesse. Como eu já falei, não precisa de ser psicólogo. Esse aqui não é um MBA, vocês veem que ele é bem mais curtinho, né? É de junho a setembro. Então, vale a pena, gente, vale muito a pena. Então, se vocês se interessarem, vai ser muito bacana. E eu queria deixar também, se vocês tiverem um tempinho aí, RH, por favor, uma atividade. Eu queria que vocês, se puderem, formassem duplas e discutissem o que vocês estão levando dessa palestra, né? É um pouco difícil fazer palestra assim, sem interagir com vocês, sem que vocês possam me fazer perguntas, né? Só eu falando, falando, falando. Então, a sensação que eu tenho é que eu despejei um monte de coisa em vocês muito rápido. Então, eu queria que vocês sentassem em dupla e conversassem, assim, o que vocês estão levando dessa palestra, né? É possível gerenciar o estresse? Não é possível, no seu entendimento? Tem alguma atividade que eu propus que você consegue fazer no dia a dia, que você acha que você vai dar conta? Então, conversem entre vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meus contatos. Celular, pode mandar WhatsApp, me mandar e-mail, né? Me acompanhe nas minhas redes sociais. E qualquer dúvida que tenha ficado sobre essa palestra, por favor, né, entrem em contato comigo para a gente poder bater um papo. Ou mesmo que seja um e-mail, eu poder responder para vocês por escrito, tá bom? Por favor, eu estou à disposição de vocês e, se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, nós vamos ter um encontro presencial. Eu quero muito levar para vocês o workshop de psicologia positiva, que aí é uma atividade mais mão na massa. A gente vai poder jogar o jogo, o Positive Experience Game, que é bem legal. Então, eu já deixo aqui o meu oferecimento aí para levar esse workshop para vocês, assim que pudermos nos encontrar presencialmente, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha várias outras oportunidades além dessa, tá bom? De se encontrar. Um grande beijo, fiquem com Deus e boa sorte aí para vocês nesse desafio que a gente está vivendo.